Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Olha só, a Associação Griots, os Contadores de História, uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho importantíssimo de contação de histórias em hospitais. Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Mogi Guaçu, Sumaré, além de casas de idosos, isso desde 2003, portanto há quase 20 anos. E contar histórias é muito mais que um lazer, é proporcionar saberes, apropriação de conhecimento cultural. E sobre este assunto eu converso agora com o professor Aqua. Ele que é professor, mas também é ator, é diretor de teatro. Então, Aqua, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E como tem sido este trabalho de humanização hospitalar em casa de idosos em uma época de pandemia. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente tem que se adaptar, né? Conforme o mundo vai evoluindo, a gente precisa aprender maneiras de continuar contribuindo com a cultura. E de onde surgiu este nome, né? Para quem está nos acompanhando, Aqua. Eu fui pesquisar e aí o que eu achei no dicionário foi, eu vou abrir aspas aqui, exprime a noção de água ou de aquático. Tem a ver com água esse nome, Aqua? Tem sim, aqua em latim significa água mesmo. Mas o que acontece? Meu nome é artístico, né? O nome da minha mãe é Marina, significa aquela que vem do mar. E o nome do meu pai é Nereu, o pai das Nereides. As sereias, na verdade, são filhas de Nereu, significa velho do mar. Aí eu juntei, né? Aquela que vem do mar, o pai do mar, juntei e falei, é água. Então, aqua, né? Pra dar uma artística, dar um tom artístico. Ah, tá explicado, então, o nome Aqua. Então, este nome é artístico muito bacana. Então, o nosso professor Aqua aqui é o entrevistado do nosso Câmara Total. E, Aqua, tem um vídeo muito bacana, interessante, que eu acompanhei em uma live dos Griots falando sobre cultura, que vai desde costumes, como o polegar para cima, que aqui no Brasil é tudo bem, tá legal. Em outros países pode ser para pedir carona, em alguns lugares pode ser até xingamento. Tem a questão do arrotar na mesa, né? Aqui no Brasil é desrespeito, mas em outro país quer dizer que você gostou da comida. Tem a parte de cultura com religiões, que fazem parte da cultura dos povos. Isso ultrapassa todas as fronteiras. Então, tem Natal, tem Festa das Luzes, a vida eterna para a alma, nova vida na terra, enfim. De que maneira o seu histórico do Aqua, do que você acumulou até hoje, te dá um embasamento para você contar as histórias e desenvolver aquilo que você acredita? Você começou dando uma fala muito centrada no meu trabalho. Eu tenho uma pesquisa que fala, não fale, conte histórias. Na verdade, a gente aprende por essa concepção. A gente aprende nossa educação, nossa forma de lidar ouvindo os nossos pais, né? Então, contar histórias, você acabou de contar eu acabei de contar uma história para me apresentar. Então, faz parte da maneira como a gente aprende. Como a gente aprende, a gente tende a pensar que contação de histórias é aquela imagem do cara que pega o livro e vai contando, ou daquele avô que senta na fogueira para poder contar uma história. Isso também acontece. Mas o professor, na hora de ensinar matemática, ele conta histórias. Na hora dele contar a sua própria história, ele conta histórias. Então, contar histórias, essa maneira de dividir a nossa cultura é importantíssimo para a nossa formação cultural. Aqua, eu já falei até uma vez aqui no programa, mas para quem não acompanhou, eu lembro até hoje, quando eu era criança, da minha avó contando as histórias de Pedro Malas Artes, enfim. E talvez já tenha começado ali, né? A minha paixão pelo jornalismo, porque nós contamos histórias aqui todos os dias, né? Nós somos a ponte entre o que é notícia e o público. Então, a gente conta história todos os dias. Com você recebia muito histórias dos seus pais, dos seus avós? Como é que foi o seu interesse e como que é para você esse incentivo para as crianças de conseguir contar histórias? Nossa,
eu tenho uma passagem que aconteceu comigo que foi assim. Eu queria montar um projeto para contar histórias do Brasil nas escolas. Falei, nossa, eu queria mostrar como é que foi a colonização e tal. E então eu fiz um estudo teórico, né? Quando que foi, quem veio, como que os reis vieram para cá. E aí, o que eu faço? Eu conto para minha mãe. Falo, bom, se minha mãe entender, ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, se minha mãe entender, todo mundo vai entender. E aí eu fui lá e contei a história. Falei, mãe, você entendeu? Ah, entendi, filho, você pode contar? E aí ela me contou da maneira dela. E aí caiu a ficha. Falei, nossa, gente, é por isso que eu sou contador de histórias. Eu aprendi com a minha mãe. A forma como ela contava, como ela conheceu meu pai, como foi a história de amor dela, como foi o meu nascimento, eu adorava. Minha mãe pegava aqueles chaveirinhos que só abre assim, abre, você coloca a chave dentro, e ela contava histórias com 2 chaveirinhos. Eu lembro de, por exemplo, para tomar injeção, ela contava umas historinhas para mim, levava uns bonequinhos e eu ia. Só que eu nunca parei para pensar nisso. Mais velho, quando eu fui pesquisar sobre contação de histórias, aí eu fui entendendo da onde, que nem você acabou de comentar. Contar histórias é uma maneira de comunicar. A gente não aprende a se comunicar, né? A gente aprende vendo os adultos contar histórias, né? Então tá intrínseco dentro da gente, a gente nem percebe. Ô, Aqua, aí você recebe feedback dos pacientes ou dos familiares que, através desta literatura, das histórias que vocês estão passando, difundindo também o gosto pela arte? O que os familiares, os pacientes, eles falam a partir do momento que você conta uma história? Então, primeiramente, eu fui formado em sistemas de informação e na faculdade, para ganhar hora complementar, eu acabei descobrindo o teatro, que eu fui fazer teatro para poder aprender, me comunicar mais. E aí eu acabei me apaixonando pela arte. Então, quando eu conto histórias, não é porque é minha profissão, é porque eu gosto de verdade do que eu estou fazendo. E eu recebo feedbacks contando histórias, que eu recebo feedbacks excelentes. Tanto que eu acabei virando professor de contação de histórias, porque as pessoas pediam. Eu gosto de dar aula, mas de tanto me pedirem, eu acabei me especializando, fazendo licenciatura, indo atrás para me tornar um profissional melhor. Mas assim, o feedback, por exemplo, na ONG Griotes, eles contam histórias enquanto as pessoas estão esperando para serem atendidas. Então, você está lá naquele momento sensível. Poxa, eu estou fazendo exame porque não estou bem. Estou aqui no hospital, não é um lugar que você vai porque é um momento sensível. E aí você vai lá e por 20, 30 minutos você consegue desconectar daquele momento tenso. Não há quem não se identifique, não há quem não elogie, não queira procurar, seguir e assim por diante, né? Sem dúvida. E, Aqua, certamente você já teve que responder alguém que te falou, olha, mas nós estamos na época da internet, dos tablets, essa interação, e o livro, ele ainda cativa, e as crianças ainda se interessam por uma marionete, por essa coisa manual. Há uma evolução da história, isso nunca vai se perder. Como é que você analisa o momento que nós estamos vivendo, seja para uma criança que está passando por uma dificuldade, mas seja para uma criança que está em casa? Essa contação de história, ela passa por uma evolução ou ela vai sempre se manter? Como é que você analisa? Olha, é só a gente pensar no teatro. O teatro existe há quanto tempo? Quando a televisão apareceu, todo mundo pensou, vai acabar o teatro, não preciso mais no teatro para assistir. Ele se manteve. Apareceu o cinema. O teatro não vai se sustentar. As pessoas continuam indo no cinema, no teatro e no cinema. Apareceu agora a Netflix, né? Esses canais, ninguém vai no teatro. E ele se mantém, porque os gostos são muito diferentes. Quem gosta vai continuar gostando. Só que a gente também, os artistas em geral, não posso generalizar, mas uma grande parte, a gente gosta do contato, né? Do olho no olho. Só que a arte, ela precisa acompanhar esse momento de evolução, senão você acaba mesmo se extinguindo. E a minha sorte também, né? Que, como eu já disse, eu sou formado em sistemas de informação e também sou formado em teatro, licenciatura e bacharelado. Então, a adaptação foi rápida. Eu consegui me conectar. É claro que a forma como a gente conta, tudo muda. Só que todo mundo começou a entender que está nessa fase de aprendizado. Então, às vezes cai a internet, trava o áudio, alguma coisa acontece, mas a gente sabe que ninguém estava preparado para essa forma de comunicação. Hoje, por exemplo, as pessoas entenderam que dá sim para trabalhar remoto.
E essa tecnologia já existe há muito tempo. Só que como aconteceu a pandemia, nos forçou a aprender. E na arte é a mesma coisa. Você não pode negar que tem gente que, por exemplo, faz uma pesquisa de mestrado, pesquisa na USP. A tecnologia, ou tem pesquisador de Portugal, na França, do Nordeste, que a gente consegue se conectar e aprender junto. Então, por exemplo, quando eu conto histórias presencialmente, eu tenho um público, sei lá, de 40 pessoas. Esse ano passado, eu fiz um projeto que eu apresentei em 3 estados ao mesmo tempo, com 2.000 crianças assistindo. Então, esse benefício, a gente perde algumas coisas, mas a gente também ganha. Não há como a gente negar só porque a gente é artista e quer manter o contato. Sobre essa apresentação que você fez em vários estados, né? Assistindo a live que foi realizada ano passado, quando você falava da cultura diferente, né, de cada um dos povos. Dentro do Brasil, você percebe também essa diferença de um estado para o outro? Cada um recebe de uma maneira diferente e isso te chama a atenção? Muito. Eu tive o prazer de participar do Festival Nacional de Contadores de Histórias lá no Paraná. O que aconteceu? Eles juntaram dois contadores de histórias de regiões diferentes, Norte, Nordeste, Sudeste. E, cara, como é incrível, como a gente se comunica diferente. Os contadores de histórias, por exemplo, mineiro contando e causo. Aí tinha contador lá do Amazonas contando com bonecos, o sotaque. Nós fomos colonizados por povos diferentes, né? Por portugueses, africanos, os próprios indígenas. E em cada região, a gente foi colonizado por maior parte. Por exemplo, no Sul, a maior parte que colonizou o Sul foi europeu. No Nordeste, foi os holandeses. No Sudeste, e aí a gente carrega sotaque, carrega uma cultura um pouco mais forte, de acordo com o povo que chegou em maior massa, né? Então, é incrível. O Brasil é muito lindo. Ser artista, ter essa vantagem de viajar e apresentar em vários lugares, e como eu sou contador de histórias, então eu vou em escola, vou em lugares íntimos e converso com a criançada, converso com os professores. Para mim, o meu ver é apaixonante. Tem gente que acha ativo, realmente, não é fácil, mas a quem... É fantástico, sem dúvida, né? Essa experiência, conhecer vários locais e se apropriar, né? E você estar aberto aí a todas as novidades. Aqua, voltando um pouquinho no assunto da pandemia, acho que está evidente, né? Que afetou a todos, pode ter sido mentalmente, financeiramente, enfim. A partir do momento que você é voluntário, que você tem uma missão de humanizar aquele ambiente hospitalar ou de amenizar o sofrimento, aliviar o desconforto de alguém que está em tratamento. Neste cenário pandêmico, qual que é o tamanho do desafio que você tem pela frente e é uma preparação diferente que você tem que fazer? Muito, gigantesco. Toda a forma como a gente se comunica é muito diferente. Foi realmente torturante, porque num período a gente não podia mesmo se conectar. A gente não podia ir nos hospitais, não podia. Aí, quando a pandemia deu uma pequena queda, a gente voltou. Então, era com máscara, só que você falar com um público com máscara é difícil. Então, assim, a adaptação realmente não foi fácil. Mas todo mundo estava empenhado, porque a gente sabe da importância da arte na transformação. A gente sabe que... Eu, por exemplo, num período da pandemia, eu meio que dei uma surtada, porque eu não saía de casa. Então, você fica naquela rotina, sempre naquela mesma rotina, querendo trabalhar e não podendo, e também sendo impactado financeiramente, você tendo essa pressão psicológica, sabendo que você preparou tudo. Por exemplo, eu tinha vários trabalhos fechados, então, realmente, você se sente desconfortável. E aí, isso dá mais vontade de você querer se adaptar para poder ajudar quem está precisando. E aí a adaptação vem aos poucos, né? Vamos entender, vamos naquele público, vamos naquele hospital. Não rolou. Acho que esse ponto não rolou. Para um pouco, vamos em outro. E aí a gente vai se adaptando aos poucos, né? É na tentativa e erro. E é muito importante você falar para o cliente ou para onde você for apresentar que realmente ninguém estava preparado para essa nova maneira de trabalhar e de viver. Então, o público, assim, ele é bem consciente, bem solícito nesses momentos.
Ô, Aqua, aí como que é a preparação para você contar essas histórias? Você já sabe antes, olha, hoje vai ser super-herói, hoje vai ser sobre uma forma lúdica no mundo da fantasia, você explora a nossa cultura, então você conta histórias aqui de Chapeuzinho Vermelho, de Três Porquinhos, você às vezes pergunta para este paciente que história que ele quer ouvir, tem um pouco de improviso, como é que é esse trabalho? Olha, a linguagem da contação de histórias, ela é muito parecida com a do palhaço. Eu também sou palhaço, mímico, eu uso dessas linguagens, é a minha forma de contar. Cada contador tem um estilão dele, vamos dizer assim. E o meu estilão eu conto mais com comédia e com improviso. Eu já tenho algumas histórias que eu já tenho gatilhado, né? Eu fiz muita festa de aniversário, fiz hospitais, então eu já tenho algumas coisas engatilhadas. Mas eu sempre jogo com a plateia, eu estudo o jogo do teatro, né? Que é isso, a gente deixar meio que vivo. Pode acontecer erro, mas agora, como você já tem muita ferramenta, é difícil você se colocar numa situação complicada. Então, eu gosto mesmo, teve um trabalho que eu fiz numa casa de idosos, que a gente foi colhendo histórias, né? As enfermeiras, as cuidadoras foram perguntando, me conta um momento da sua vida e tal. Eu fiz uma história de um personagem que ele ia passando por esses momentos, aí quando eles se identificavam, chora, ri, quer abraçar, quer levantar no meio da história para abraçar, e aí a gente tem que saber lidar, né? Por exemplo, eu trabalho bastante na rua também, como palhaço. Então, entra um cachorro no meio, aí entra um bêbado, aí acontece alguma coisa. Então, você vai meio que criando essas ferramentas, mas até criar essas ferramentas, a gente tropeça bastante, a gente tem que estar preparado, porque pode ser que aconteça alguma coisa que você fique desconfortável. E o importante é você não negar isso. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, gente. Me desculpa, segue o baile. E assim vai. Tem que estar preparado para tudo, né? Principalmente neste ambiente de rua, como você citou, tem que estar aberto, então, porque pode de repente chover, bater um vento, então você tem que estar sempre ligado com o que está acontecendo. Ô, Aqua, voltando um pouquinho para... Olha, se eu fosse contar histórias... Você tem alguma história? Desculpa, pode continuar. Vixe, contando história na escola, aí cai o cenário em cima da gente, bate vento, caiu o cenário, imagina. Aí a criançada quer ver isso, aí você já chama uma criança, ajuda a levantar, aí já ri, aí cai em cima da criança. Já aconteceu desse cenário, eu puxando, a gente fazendo uma cena com a criança, o cenário cai em cima, não machucou, não deu nada, mas para a criançada é o que ela esperava. Meu divertimento. Deus, ali foi o caos, aí aos poucos a gente vai rindo, vai... Mas tem muita história, assim. Isso é fantástico. Quero voltar para a live que fora realizada em dezembro e eu quero que você compartilhe com os nossos telespectadores, que eu achei muito interessante, já que a gente está falando sobre cultura, né? Sobre contações de história, mas sobre a cultura que foi formada no nosso país, porque ela é uma junção de muitos povos, de vários continentes, não veio só dos portugueses, às vezes quem está nos assistindo, mas os portugueses chegaram aqui. A gente, hoje, o que a gente conta, o que a gente assiste, são vários povos de vários continentes para a gente poder chegar nessa forma tão rica que nós temos hoje, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de europeu, é que os portugueses vieram primeiro e maior. Vieram holandeses, vieram os japoneses, vieram os chineses, haitianos. Então, nós somos um país, como a nossa fronteira, a forma como a gente libera o visto, ele é muito aberto. Então, o país ele é aberto e tem essa miscigenação. Só que a gente também tem que tomar cuidado. E como a gente está no momento de globalização, com internet, a gente acaba consumindo muita cultura de fora. Né? Então, você usa muito tablet, muito celular, então você aprende brincadeiras de fora. Isso é muito importante. Mas também a gente não pode perder a nossa identificação como nação. Então, é importante o pai e a mãe levar o filho para acompanhar uma dança na praça, o carnaval na praça, pintar a rua. Isso é uma coisa muito brasileira, gente. Quem nunca pintou a rua ali na hora da Copa? Então, é importante a gente também valorizar, porque era muito divertido. A gente tem que tomar esse cuidado, né, de não deixar os nossos filhos... Porque tem muitos pais que, por falta de tempo, porque os dois trabalham, acaba as crianças sendo criadas por um celular. Você dá o tablet lá, a criança fica o dia inteiro lá no tablet e você está correndo atrás das suas coisas. Então, tem
esse momento delicado da gente continuar mantendo a nossa cultura, por mais que ela seja variada, nós temos o nosso sotaque, a maneira como a gente brinca, como a gente comunica, e a gente tende a ligar a palavra cultura com arte, mas as nossas leis são a nossa cultura, a nossa moral, a forma como a gente fala, a nossa comida, a nossa dança. Não fica só, não, cultura é samba, é só o samba. Não, isso é parte. A maneira como você aprendeu a cozinhar o seu arroz, não, porque minha mãe ensinou que primeiro eu coloco a água, depois eu corto o alho. Isso é cultura. A gente já está fazendo. Então a gente tem essa. Muitas vezes a minha mãe mesmo falava, não sou das artes, só tinha esse medo. A gente coloca como muito de coisa de gente de sangue azul. Só os ricos têm cultura. Isso não tem nada a ver. Muito interessante, muito bacana. Larissa Ulian participando aqui com a gente, Felipe Salvador, Felipe Arendt, Mariana Campos, muita gente. Quero agradecer todo mundo que está enviando a sua participação, a sua mensagem. 19 nosso DDD 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Aqua, sobre este assunto, né, já que você citou a valorização, então 2 perguntas. Primeiro, você acredita que nós, quando eu falo nós, brasileiros, valorizamos a cultura como deveria e o seu trabalho como contador de histórias, ele é valorizado? Olha, o povo brasileiro, ele tem, quando o assunto é futebol, que também é cultura, o brasileiro se dedica mais. Gente, na época de Copa do Mundo, aqui é um carnaval durante o ano inteiro, praticamente, né? Então, a maneira como a gente trata a cultura, a gente seleciona muito algumas. Por exemplo, o futebol perto do atletismo, vamos supor, que também é uma prática cultural. Então, ele é muito selecionado, muito dividido. Para quem quer trabalhar com teatro, tem que entender que a gente precisa fomentar. Se quer levar as pessoas para o teatro, primeiro você tem que avisar da importância, fazer de uma jeito que seja divertido. Porque se você chegar, vou contar aqui uma história sobre Pedro Álvares Cabral, de uma maneira de contar conteúdo histórico. Se você não souber levar, não vai ser valorizado. E, infelizmente, é assim. Então, nessas questões, se a gente for, por exemplo, observar o nosso momento político, a gente percebe que a gente está sem Ministério da Cultura. Então, isso já reflete de cara como é que a gente é valorizado. Mas são fases também, a gente tem essa consciência e às vezes perde a consciência. E assim, o trabalho do artista, ele precisa entender que o Brasil precisa disso. Não foi um país colonizado para pensar em cultura como importância. A gente sempre foi colonizado para poder dar riquezas para outros países. Então, o artista, quando ele escolhe, ele tem que entender que é uma resistência. E sim, é fundamental. Para que já pensei nesse tipo, que a gente fica comparando, né? Meus amigos, médico, advogado, olha como é que ele está financeiramente, olha a família dele. Então, até você se estruturar, demora. Mas depois que você consegue também, é gratificante demais. Você já se pegou pensando no crescimento pessoal que você teve do início, quando você começou, para hoje? Já deu para fazer esse exercício? Não. Sim, graças a Deus. Teve um período que eu fazia um curso de segunda a sexta, que era de mímica, de manhã, e à noite tinha o TCC da faculdade. Então, nesse período, eu só conseguia trabalhar fazendo farol. Fiz farol durante 2 anos. Era isso que eu precisava. E era assim, era água, era protetor solar e vamos trabalhar, porque eu preciso me formar. Hoje já não. Hoje eu já consigo selecionar o que eu quero apresentar, aonde eu quero apresentar, conseguir aprender muita coisa e ter feito farol. Eu aprendi a lidar com o público em geral. Então, quando você está ali no farol, tudo acontece. Tem alguém atravessando na faixa, tem algum cara puxando o rodinho, tem a pessoa que fecha o vidro, tem a pessoa que aplaude, tem a pessoa que chora, tem a pessoa que dá R$100. Então, acontece muito isso. Mas você vê, da onde você começou, eu comecei tarde. Eu fui começar a estudar teatro com 22 anos. Hoje eu estou com 30. Então, tem esse tempo mesmo de maturidade da profissão, como se fosse um estagiário, né? Você começa praticamente trabalhando de graça. Mas para aprender, é natural. Não adianta a gente querer pular fases. Então, hoje sim, eu olho para trás e vejo que foi difícil, mas foi essencial para eu me transformar no artista que eu sou hoje. Né? E a gente pode considerar esse trabalho como realizado em equipe também, Aqua? Com certeza. Tive muitas pessoas que me ajudaram nesse período.
que a gente nem espera, né? Eu criei uma companhia de teatro chamada CIEAPA, que já vai completar 5 anos. Então, eu tive uma parceira, Teófila Lima, que me ajudou muito na minha carreira, muito, me deu a mão, falou, vamos junto. Então, aprendi muito, tive professores também que me ajudaram muito. Então, a gente não consegue, não adianta. Tudo que a gente faz é para o outro. Se você é médico, você faz para o outro. Se você é artista, você apresenta para o outro. Se você é jornalista, você apresenta para o outro. Tudo que a gente faz é para o outro. Então, é muito importante a gente valorizar também esse trabalho em equipe. Não existe, você não consegue fazer nada da sua vida sozinho, nem que você queira. Então, é importante a gente entender isso, sim. A minha carreira só foi possível graças a grandes pessoas que me apoiaram, que foram base. Não tem como negar isso, jamais. E, Aqua, para nós podermos encerrarmos aqui a sua participação de grande valia, quando a gente estava falando sobre valorização, o que poderia ser melhorado neste trabalho de contador de histórias? Qual que seria um cenário ideal para você? Olha, a gente conseguir fomentar e ter a abertura. Eu acho que hoje a gente fica muito afadado a conseguir ganhar uma grande quantidade de dinheiro a pequenos editais. Então a gente precisa conseguir proliferar essa maneira como é selecionado, porque muitas vezes o artista ele é muito bom, mas para ele conseguir passar em um edital, ele tem que ser escolado, né? Tem que saber escrever, tem que saber editar, falar bem, e isso acaba selecionando, né? Por exemplo, artistas circenses que nascem numa família circense, ele não tem tempo de ir para a escola, ele vai pingando de escola em escola, viajando. Isso afeta muito como ele aprende. Então, acho que já tem um trabalho para isso. Já tem muito trabalho para isso, para ajudar essas pessoas que realmente são artistas, que focam na arte e não tanto na escola em si. Mas eu acho que ainda precisa ser investido um maior tempo nisso, para conseguir dividir. Não deixar sempre os mesmos artistas conseguir os mesmos editais, sempre as mesmas companhias de teatro. Porque, se uma companhia de teatro ganhou 4 editais, será que ela precisa de um quinto? Será que ela já conseguiu se estabilizar? Será que não é melhor a gente investir em quem está começando? Eu acho que precisaria ainda ter um estudo melhor nessa maneira de polarizar como é dividido o recurso para a cultura. Aqua, professor, ator, palhaço, diretor de teatro, contador de histórias, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui pra gente, de grande valia, né? Falar sobre cultura, sobre arte, destinar esse tempo, acho que é fundamental, então fiquei muito feliz aqui, prazer em conhecer. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre este e outros assuntos. Tá bom, muito obrigado também por poder falar de um tema tão importante, viu? Parabéns, lindo trabalho de vocês. Muito obrigado, a gente se encontra sim, estou aqui. Nós aqui agradecemos a presença do professor Aqua aqui no nosso Câmara Total, falando um pouquinho, né, sobre esse trabalho de contador de histórias, da cultura do nosso país, de arte. Isso é sempre muito interessante.